Om Ajnanatirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Viru Sanatana Bhatta Raghunath Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 34. Tadvidhi pranipatena pariprasnena sevaya upadikhanti te jnanam jnaninastat tadakshina. Tente aprender a verdade aproximando-se de um mestre espiritual. Faça-lhe perguntas com submissão e preste serviço. As almas autorrealizadas podem lhe transmitir conhecimento porque elas são videntes da verdade. Significado. O caminho da realização espiritual, sem dúvida, é difícil. O Senhor, portanto, aconselha que nos aproximemos de um mestre espiritual genuíno, que está na linha de sucessão discipular proveniente do próprio Senhor. Não pode ser um mestre espiritual autêntico quem não segue este princípio da sucessão discipular. O Senhor é o mestre espiritual original. E quem está na sucessão... A primeira coisa para ver se é autêntico ou não, já elimina muita coisa que não é autêntico, né? A primeira coisa, deve ter uma sucessão discipular legítima. São as 4 sampradayas, como que a gente sabe? Que tem nos Puranas. Tem um Purana que fala Sampradaya Vihina de Mantate Nifalamata Sri Brahma Rudra Sanaka Vaishnava Nankit Pavanaha. Fala que as 4 sampradayas é Shri, ou seja, Lakshmi Sampradaya, o Acharya Ramanuja, Shri Brahma Sampradaya, o Acharya Madhva Sampradaya, Chaitanya Mahaprabhu aceitou ela, que é a nossa Sampradaya. Shri Brahma Rudra Sampradaya, que é de Shiva, o Acharya Vishnu Swami, e Shanaka, que é a dos Kumaras, 4 Kumaras. Kumara Sampradaya, que é o Acharya Nimbaditya. Então aí já elimina muita coisa. Primeira coisa, deve fazer parte de uma dessas 4 sessões discipulares genuínas que vem do próprio Senhor Supremo. Então, a primeira coisa é isso. Deve fazer parte de uma sessão discipular genuína. Nessa era de Kali, essas 4 são genuínas. A gente pertence a uma delas. Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava, Sampradaya. Vamos lá. Ninguém pode alcançar a realização espiritual fabricando seu próprio processo, como é moda entre os farsantes tolos. O Bhagavatam 6.319 diz que o caminho da religião é enunciado diretamente pelo Senhor. Portanto, a especulação mental ou os argumentos áridos não ajudarão a conduzir ninguém ao caminho certo.
nem através do estudo independente dos livros de conhecimento pode-se progredir na vida espiritual. É muito simples, ó. Quem que fala sobre religião? Deus. Sempre é Deus. Só ele pode falar sobre isso, que o caminho é de volta a ele. Então ele propaga isso através da sucessão discipular. A sucessão discipular tem que levar até ele. Então qualquer um que propaga outro caminho e não tem uma sucessão discipular que não seja enviado, você vê, Jesus Cristo também foi enviado, filho de Deus, foi empoderado por Deus. Maomé também, Moisés também. Eles também têm as linhas que seguem. Se não for assim, a pessoa inventa uma linha ou fala por conta própria, não tem conexão com Deus, através de nenhuma linha de sucessão discipular ou diretamente. Então, aquilo, São Prabhupada chama farsantes tolos. Não vai dar nenhum benefício ao progresso espiritual. Então, hoje em dia tem a todos os lados, né? Atualmente, agora. Ó, É necessário aproximar-se de um mestre espiritual genuíno para receber este conhecimento. Então, o mestre espiritual deve ser aceito com rendição completa, e o discípulo deve servir ao mestre espiritual como um servo humilde, sem falso prestígio. A satisfação do mestre espiritual autorrealizado é o segredo do progresso na vida espiritual. Na busca de compreensão espiritual, indagações e submissão constituem a combinação apropriada. Se não houver submissão e serviço, as indagações feitas ao mestre espiritual erudito não surtirão efeito. Deve-se procurar cumprir tais requisitos. E quando o mestre espiritual vê o desejo legítimo do discípulo, ele automaticamente o abençoa com a verdadeira compreensão espiritual. Condenam-se neste verso a obediência cega e as perguntas absurdas. Não só é necessário ouvir com rendição o mestre espiritual, mas também deve-se obter dele um entendimento claro, com submissão, serviço e indagações. Um mestre espiritual autêntico é, por natureza, muito bondoso para com os discípulos. Portanto, quando o aluno é submisso e está sempre disposto a prestar serviço, a troca de conhecimento e perguntas torna-se perfeita. esse verso é bastante conhecido no Gita. Krishna fala que para alguém compreender as verdades, compreender conhecimento sobre Deus e as verdades sobre Ele e praticar, deve primeiramente aproximar de um mestre espiritual, se render a Ele. Primeiro, o mestre espiritual deve ser legítimo, fala Jnanam Tatra Darshinaha, ou seja, aquele que viu a verdade e que está numa corrente de sucessão discipular legítima. E aí deve se render a esse mestre completamente, servir eles e fazer perguntas relevantes sobre o processo de serviço devocional e sobre as verdades filosóficas, são tatas. Humildemente aproximar dele, fazer perguntas e oferecer serviço. Esse é o processo de aprendizado de alguém que quer entrar na vida espiritual. O próprio Krishna está falando aqui. Então, Prabhupada falou, nesse verso, fé cega, ou seguir cegamente, perguntas absurdas são condenadas. Tem que ver com quem seguir, né? Não é de qualquer maneira, de maneira cega. Perguntas absurdas também são condenadas, ou perguntas no modo de desafio também.
verso 35. Jadgyapanapunahnuham evam yasya pandava jena bhutanyasheshani drakshashyatmani atho mai. Ju, você vai ler? Vai não. Tá, não? Krishnaman, Haribol, nós estamos Gita 4:35. A Júlia vai poder ler hoje, não? Tá. Lê aí. Krishna Mantra vai ler? Lê aí, posso ler. Tá. Tendo recebido o verdadeiro conhecimento de uma alma autorrealizada, você jamais voltará a cair nesta ilusão, pois com este conhecimento você verá que todos os seres vivos são nada mais do que partes do Supremo, ou em outras palavras, que eles são meus. Significado: quem recebe conhecimento de uma alma autorrealizada, ou de alguém que conhece as coisas como elas são, aprende que todos os seres vivos são partes integrantes da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna. O sentimento de uma existência separada de Krishna chama-se Maya. Alguns acham que não temos nada a ver com Krishna, que Krishna é somente uma grande personalidade histórica e que o absoluto é o Brahman pessoal. De fato, como se afirma no Bhagavad Gita, este Brahman pessoal é a refulgência da pessoa de Krishna. Krishna, como a suprema personalidade de Deus, é a causa de tudo. No Brahman Samhita, afirma-se claramente que Krishna é a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas. Mesmo suas milhares de encarnações são apenas diferentes expansões. Do mesmo modo, as entidades vivas são também expansões de Krishna. Os filósofos mayavadis pensam erroneamente que, ao expandir-se, Krishna perde sua existência separada nas suas várias expansões. Este pensamento é material em natureza. No mundo material, temos a experiência de que quando uma coisa é distribuída em fragmentos, ela perde a sua própria identidade original. Mas os filósofos mayavadis não conseguem compreender que o absoluto significa que um mais um é igual a um, e que um menos um é igual a 1. e que um menos um também que 1 menos 1 também é igual a 1. Este é o caso no mundo absoluto. Por falta de conhecimento suficiente acerca da ciência absoluta, estamos agora cobertos pela ilusão, e assim pensamos que somos separados de Krishna. Embora sejamos partes separadas de Krishna, mesmo assim, não somos diferentes dele. A diferença corpórea das entidades vivas é Maya, ou um fato não verídico. Todos nós somos destinados a satisfazer Krishna. Foi somente devido a Maya que Arjuna pensou que a relação corpórea temporária entre ele e seus parentes era mais importante do que sua relação espiritual eterna com Krishna. Todo o ensinamento do Gita é dirigido a este fim, que o ser vivo, como servo eterno de Krishna, não pode ser separado de Krishna, e que a percepção de se sentir-se uma identidade separada de Krishna chama-se Maya. As entidades vivas, como partes integrantes separadas do Supremo, têm um propósito a cumprir. Tendo-se esquecido deste propósito desde os tempos imemoriais, elas situam-se em diferentes corpos, como homens, animais, semideuses, etc. Tais diferenças corpóreas surgem do esquecimento do serviço transcendental ao Senhor. Mas quando se presta serviço transcendental através da consciência de Krishna, ocorre de imediato a liberação dessa ilusão. Só é possível adquirir este conhecimento puro através do mestre espiritual autêntico, e assim seremos capazes de escapar da fantasia de que a entidade viva
é igual a Krishna. Em conhecimento perfeito, quem sabe que a alma suprema é Krishna. Peraí. Tem conhecimento perfeito, quem sabe que a alma suprema Krishna é o abrigo supremo de todas as entidades vivas. Ao abandonarem este abrigo, as entidades vivas deixam-se iludir pela energia material, imaginando que têm uma identidade separada. Assim, sob diferentes níveis de identidade material, elas passam a esquecer-se de Krishna. Porém, quando tais entidades vivas iludidas situam-se em consciência de Krishna, deve-se entender que elas estão no caminho da liberação, como afirma o Bhagavatam 2.10.6. Liberação significa estar situado em sua posição. 2:10.6. Liberação significa estar situado em sua posição constitucional como servo eterno de Krishna, a consciência de Krishna. Falou aquele verso para obter conhecimento. Aí aqui, obter esse real conhecimento da alma realizada, a mais clarear ilusão, com esse conhecimento verá que todas as entidades vivas são parte do Supremo, em outras palavras, eles são dele. No presente momento, a gente não consegue ver assim, igual a Arjuna também, estava dando mais importância para os parentes, para a relação corpórea, do que para Deus. E muitas vezes, dependendo, muitas vezes é a nossa condição, né? É de pensar que as relações desse mundo é mais importante do que a nossa relação com Deus. Isso é chamado de Maya, aquilo que não é. A relação desse mundo é temporária e a com Deus é eterna. E a Arjuna não queria lutar, e do outro lado tinha amigos e parentes deles, mas a relação era corpórea. E quem estava pedindo para ele lutar era simplesmente Deus em pessoa. Então, no começo ele estava com essa nossa ilusão, não era a dele, mas manifestou nele para ensinar para a gente. E aqui Krishna está falando, se a gente rende ou tenta se render, a ideia é que praticando, isso vai começando a mudar, né? Aos poucos, gradualmente, isso vai mudando. Vai tentando botar ênfase na relação interior da alma com Deus. E o conceito corpóreo, ilusório, vai diminuindo. Aí real conhecimento vai vir, pode vir. O conhecimento significa não só saber, né? Quando isso vier, isso sim é conhecimento. Quando essa atitude ou percepção interior vier, aí sim é conhecimento. Dúvida aí alguém? Trinta e seis. Apichedasi papebhya sarvebhya papakritama sarvam jnana pavenaiva prijnam santarishasi. Mantra vai ler? Dá para ler? Ô, tô perdido. Onde que tá aí, Baladeiro? Tá bom. Esse é o 36, capítulo 4 do Gita, verso 36. Deixa a Carol ler esse, quando você. Haribol.
Mesmo que você seja considerado o mais pecaminoso de todos os pecadores, quando estiver situado no barco do conhecimento transcendental, será capaz de cruzar o oceano de misérias. Significado: o fato de alguém ter uma compreensão apropriada da relação existente entre sua posição constitucional e Krishna é tão vantajoso que ele imediatamente pode ser retirado da luta pela existência que se desenrola no oceano da ignorância. Às vezes, este mundo material é considerado como um oceano de ignorância, e outras como uma floresta em chamas. No oceano, mesmo que se saiba nadar muito bem, a luta pela existência é muito severa. Se alguém aparece e retira do oceano um nadador que se debate, ele é o maior dos salvadores. O conhecimento perfeito recebido da Suprema Personalidade de Deus é o caminho da liberação. O barco da consciência de Deus, de Krishna, é muito simples e ao mesmo tempo é o mais sublime. Uma coisa simples aqui, só nesse verso aí tem bastante profundo, só nesse verso aqui, ó, várias coisas. E até mesmo se a pessoa for a mais pecaminosa de todos os pecaminosos, ainda assim, se pegar o barco com esse transcendental, pode cruzar o oceano das misérias. Você vê, o próprio Jesus Cristo, quem que ele andava? Só pecaminoso. Só me preocupado onde que ele foi, onde tinha mais pecaminosos. O Gurudev também, muitas vezes. Pelo menos no meu caso, foi, eu sei que foi. Então, qualquer pessoa pecaminosa, pode ser ela os mais pecaminosos. Jagai e Madai eram os mais pecaminosos. Na época, na Bengala, era conhecido como os mais pecaminosos. Foram também, entraram nesse barco de Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e conseguiram atravessar o oceano de miséria também. Então, qualquer pessoa pode atravessar isso se recebe a misericórdia de alguma alma perfeita, entra no caminho, pratica, e gradualmente vai praticando, um dia ela vai chegar lá, com certeza. E comparou o Santo Prabhupada, deu o exemplo aqui de a luta pela existência igual alguém no fundo do oceano, e é justamente isso. Somente hoje, cada vez progredindo em Kali Yuga, cada vez mais fica mais difícil manter a vida material. Vários problemas, cada vez os problemas vão aumentando. Problema financeiro, problema corporal, problema familiar, problema do tempo. Às vezes chove muito, ou muito frio, muito calor, ou alaga tudo. Problemas de vários tipos. A luta pela existência vai ficando cada vez mais difícil. Então, é justamente isso. Esse barco vem para salvar, ou atravessar nesse oceano turbulento, a gente pode passar essa passagem nessa vida breve aqui de maneira melhor, né? Ou pelo menos atravessar as turbulências com a mente equilibrada e conseguindo praticar e progredir nessa vida, né? Através disso. O barco da consciência de Cristo é simples, mas ao mesmo tempo sublime, ao mesmo tempo difícil. Depende da nossa atitude para a coisa, né? Mas não importa quão pecaminoso a gente seja, ou cada um seja, qualquer um pode se livrar de qualquer tipo de miséria, progredir, se entra no processo. Tem muita gente que fala, não, mas só se eu tiver puro um dia que eu vou conseguir alguma coisa. A Cristo não está falando isso, fala qualquer um
pode situar nesse barco e atravessar o oceano de miséria. E primeiro vai praticar, Bhakti vai vir. Quando Bhakti vier, as misérias vão sendo eliminadas gradualmente. Não é que elas vão ser eliminadas do nada e depois a pessoa vai praticar. Não existe isso. Alguma coisa aí, alguém? Prabhu, o fato de, em diversas situações, assim como Prabhupada e Jesus, teve aí como, né, assim, propagar o conhecimento entre os pecaminosos, tem algum tipo de abertura, assim, maior para os pecaminosos, ou isso é só pela misericórdia mesmo do mestre espiritual, ou tem alguma coisa que ligue, assim, que, não sei, de repente os pecaminosos, talvez eles tenham algum tipo de abertura também, talvez maior, para o conhecimento, ou não, ou é só realmente pela misericórdia do mestre? Na verdade, tem vários exemplos de dois tipos, né? De todos os tipos. Não foram todos pecaminosos, teve muito também. Como o Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, por exemplo, pregou na Índia, por exemplo. Os discípulos deles foram... A maioria não foi pecaminoso. Então tem de dois tipos. Mas a vantagem daqueles que foram os mais necessitados, a misericórdia é maior, isso é fato. Isso é falado nas escrituras. Quanto maior a necessidade, maior a misericórdia. Então tem uma misericórdia maior. Uma outra coisa é que se uma pessoa, a gente vê isso na prática, a gente vê isso na rua, às vezes, já vi a gente fazendo kirtana na rua, acho que o Krishnamurti estava uma vez, a gente passando na rua, muita gente rica passando e tal. Uma vez a gente estava passando, um mendigo passou, viu e tirou R$2 e deu pra gente. Acho que foi até a Calavati que pegou o dinheiro nesse dia. Aqui também já teve alguns Agnihota, né? Já veio várias pessoas com dinheiro, não deixavam doação nenhuma. Veio os que tinha menos deixavam mais doação. Não é questão de doação, estou falando questão da atitude, né? Do coração, por exemplo. Então, o que a gente vê na prática é que se a pessoa estiver sofrendo bastante, porque quem está fazendo pecado está sofrendo. Não é que está fazendo pecado, não tem jeito de ser feliz. Então, aqueles que estão sofrendo mais, se mesmo a gente vê que mesmo em estado de sofrimento intenso, se eles têm essa abertura de ser favorável para Deus, então a gente vê que a misericórdia é maior para eles. E, por outro lado, isso tira também todo o ego. Quanto mais a pessoa está sofrendo e não tem muita condição material, ela tende a ficar, não é certo, mas muitas vezes ela tende a ficar sem ego. Até porque ela está sofrendo, ela está sentindo um sofrimento ali. Então ela tende a ficar sem ego nenhum. E aí, nesse estado de humildade e simplicidade, ela tendo o coração aberto, ela acaba se rendendo mais. Então a misericórdia vem mais para ela. A gente percebe isso. Você vê, Swami Prabhupada foi outro exemplo disso. Quando ele chegou nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem bem a história, ele chegou em Boston e ficou na casa de um casal indiano, que ele tinha arrumado, ficou lá, ele ficou alguns meses lá, e tentou começar esse movimento a partir dessa casa, desses indianos. O casal que ele estava, apesar de ter convivido com ele dia e noite, nenhum aceitou a consciência de Cristo. Eles tinham uma condição financeira boa, e depois ele conseguiu alguns contatos lá em pessoas cultas, não conseguiu nada. Depois ele foi para Filadélfia,
Lá ele conseguiu naqueles, tipo uma Lions Club, tipo Rosa Cruz, uma organização esotérica. Rosa Cruz, Lions Club, ele conseguiu dar algumas palestras nesses locais na Filadélfia. Aí ele conta que foi bem aceito, muita gente gostou, mas ninguém se interessou mais que isso, só gostaram e pronto. Ele tentou na classe intelectual primeiro. Depois foi passando o tempo, 6 meses, quase um ano, ele viu que não resultado que ele realmente queria, que é propagar o nome. Aí ele foi para Nova York, que é uma cidade grande, aí ele ficou, o lugar que ele arrumou na casa de um professor de yoga, também era indiano, por ele ser swami, um indiano naturalmente recebe, tem um tratamento respeitoso, ele ficou na casa lá, ele deixou ficar lá, mas não podia falar nada de Krishna, porque ele dava aula de yoga, ele ficou receoso, então Prabhupada falar de Bhakti Yoga, de Krishna, ele ficava lá, mas não podia falar muito. E aí o que ele fez? Ele falou, aqui não vai dar nada, eu vou para a praça, onde aqueles hippies estão lá. Onde aqueles simples cabeludos lá estão fumando tudo, estão bebendo, fazendo de tudo, eu vou para lá, vou ver o que dá lá. Teve um também que chamou ele para lá e falou, vou lá. Ele tentou de tudo para ir. Ele tentou primeiro em outra classe, as classes daqueles que estavam mais bem situados. Ele não conseguiu nada. Quando ele foi para lá, para aqueles que estavam bem pecaminosos, e na pior condição, eles se renderam. E tem vários exemplos assim. Então, na prática, eu saio direto com os livros, né? A gente já fez muito Harinam Sankirtan, e toda semana eu vou com os livros, eu vejo isso assim também. A maioria que passa que está muito bem, eles passam nem olha. Passa um mendigo, pessoa que está sofrendo muito, ou que está numa dificuldade, ela geralmente é as que param. Então, o que a gente percebe é que o Gurudev falava isso aqui, quanto maior a necessidade, maior a misericórdia, isso é fato. Quanto mais a necessidade da pessoa, se ela tem essa abertura, mais a misericórdia vem. E se alguém pensa, não preciso, está com orgulho, não preciso, como que vai ter essa inclinação para... Não vai ter. Isso é uma coisa prática que a gente vê. Mas é mais raro, mas pode ter também uma pessoa na situação boa de vida que tem em outras vidas créditos e tal, e que também se rende de maneira humilde. É mais raro, mas tem também. Mas a maioria que a gente vê na prática é dessa maneira aí. Precisou passar muita coisa. O Gurdjieff falava isso também, nesse sentido. Falava que aqueles que estão na Índia praticando, eles recebem misericórdia, mas aqueles que estão longe, sem sadhusanga, do outro lado do mundo, e ainda assim praticando, eles recebem muito mais misericórdia. O Gurdjieff também falava isso. Por causa disso, quanto maior a necessidade, maior a misericórdia. Trinta e sete. Yathai dhamsi samidhogni vasmasat kurute arjuna Gyanagni sarvakarmani vasmasat kurute tatha. Ó, 37.
Assim como o fogo ardente transforma a lenha em cinzas, ó Arjuna, do mesmo modo, o fogo do conhecimento reduz às cinzas todas as reações às atividades materiais. O conhecimento perfeito acerca do eu e do eu supremo e do relacionamento entre eles é aqui comparado ao fogo. Este fogo não apenas queima todas as reações às atividades impiedosas, mas também todas as reações às atividades piedosas. Aí, de novo, qual conhecimento está falando aqui? Alguém sabe? Qual tipo? Helena, assim, fica uma coisa... Sim, esse foi comparado a mandados. O conhecimento da posição constitucional da entidade viva queima tudo às cinzas. Falou semana passada, ninguém lembra? O conhecimento de que realizado de que somos partes e servo eternos de Deus. Realizado significa o quê? Conhecimento realizado. Prático. A vivência, né? Porque se ler alguém pode pensar que o conhecimento, que saber que a gente é servente de Deus, isso vai queimar todo as cinzas. E aí? Isso é verdade? Se alguém saber, eu sei, eu sou servente eterno de Deus. Não, não. Isso não vai queimar as cinzas. Porque saber, muita gente sabe. A gente sabe. Mas não queimou tudo as cinzas. Pode ser, dependendo da nossa parte, tá aos poucos queimando, mas tudo as cinzas não queimou, senão a gente já estava pelo menos liberado. Então, quando fala conhecimento da posição, significa que ele está vivendo aquilo. Então, por isso que sempre o Gita, quando fala conhecimento, não é igual a gente pensa conhecimento, que é muita gente que lê aqui, acha que conhecimento significa saber, sou Krishna, igual Chaitanya Mahaprabhu falou, que a gente viver Sarupa Roy, Nitya Krishna Das, Krishnera Tatasta Shakti, a gente é da potência marginal e é servo eterno de Cristo. Eu sei disso, então isso é conhecimento, então isso vai queimar tudo, então isso eu já estou purificado já, não é isso. Então, quando fala aqui o Gita, significa que ela realmente sabe. Existe o realmente saber e o só saber. São duas coisas bem diferentes. Quando o Gita fala conhecimento e saber, é a coisa no sentido real da palavra. Ó. Quando alguém está em completo conhecimento. Não, aqui tu parou, né? A reação passa por muitas etapas. Reação em formação, reação frutificando, reação já alcançada e reação a priori. Mas o conhecimento da posição constitucional da entidade viva reduz tudo a cinzas. Quando alguém está em conhecimento pleno, todas as reações a priori e a posteriori são consumidas. Nos Vedas, Brihad Aranyaka, Upanishad 4.4.22, afirma-se que o Raivashya Direto. Tatrati Amitra Asaduni pode-se suplantar as reações piedosas e impiedosas do trabalho.
Aí quando a gente experimenta essa relação com Deus, e aí todas as reações das atividades materiais são queimadas às cinzas. É que você está envolvendo muita coisa, né, Baladeiro? Hã? Eu falo que assim, é bem amplo isso ali, né? Acho que está envolvendo muita coisa, né? Envolvendo Nista, Seva e o conhecimento mesmo realizando, né? Falou aqui o verso. Primeiro, render ao verso espiritual, o verso que fazer perguntas, aí depois esse, que a pessoa recebe conhecimento acidental, e recebendo e realizando, isso queima todas as reações às atividades materiais, né? Envolve, que quem lê assim, né, por fora, parece que é assim, mas é isso, envolve todo um processo, né, longo, e não é uma vida só também, são várias e várias, né? Porque o Gita, né, fala aqui como que é o processo, né, mas cada processo aqui é várias etapas, né? É bom a gente saber disso para não achar uma coisa e, na verdade, ser outra, né? E ter paciência ao mesmo tempo. E não adianta também saber a realidade e desistir, né? Então é saber e ficar na realidade, ter paciência e, ao mesmo tempo, determinação. Porque também saber a realidade e perder a esperança também não adianta. E também achar que isso aqui é tudo fácil, só saber é bom e continuar praticando em ilusão total também não dá resultado nenhum. E saber da realidade sem praticar também não. Então é saber a realidade da coisa e ao mesmo tempo ter paciência e determinação para ir progredindo, entendendo a realidade da coisa, né? Sem ilusões de que está num nível superior ao que a gente realmente está, né? E a gente, na verdade, está no que a Arjuna estava. Sem entender realmente a relação com Deus. A verdade é essa. Senão a gente estava liberado, se entendesse. Pelo menos liberado. Depois de liberado, aí começa, bate mesmo, prema. Então, pelo menos liberado a gente está, mas não é esse o nosso caso. Então, é entender isso e refletir, recitar o nome, escutar, associar, ler, tentar interiorizar, refletir profundamente. Não é fácil aceitar também. Às vezes é duro aceitar que um dia vai morrer, que as relações aqui acabam. Isso é muito difícil aceitar de começo. Por isso, muitas vezes, que a gente não quer dar prioridade para Deus, porque é difícil de aceitar. Que a gente veio sozinho e vai sozinho. Mas essa é a realidade, dura, mas é. Veio sozinho e vai sozinho. É Deus que está com a gente, que vai com a gente. As outras relações, elas estão relacionadas com o corpo, mas a ênfase deve ser dada para Deus. E se a gente faz isso, a gente é capaz de dar afeição também para os outros, de uma maneira unificada e espiritualizada também, não material, e até melhor. Mas primeiro, para isso, dando a ênfase para Deus. Tentando, né, dar ênfase para Deus gradualmente, nessa reflexão diária, e gradualmente tentar nesse sentido. Mas no momento, a gente dá ênfase para outras coisas. Coberto, né? Essa realidade foi coberta na nossa mente. Isso acontece. E isso é Maya, poderosa energia, que cobre essa conexão da alma com ele. Mas é o trabalho diário
A gente pode progredir bastante nisso nessa vida e continuar na próxima. Nas próximas até chegar lá. Isso é a realidade da coisa. A gente tem oportunidade nessa de fazer grande progresso, né? Real progresso. Não ilusório de achar uma coisa. Muita gente que acha, né? Eu tô lá, vou cantar 10, 20, 30 voltas, vou seguir os 4 princípios, já tô lá. Tô melhor que todo mundo, é Krishna, é mundo espiritual, é Goloka Vrindavana, é nessa vida, agora morreu, foi servir o casal divino, é isso, é aquilo. Não vai adiantar nada. Melhor ser realista. Os nossos acharyas alertaram, o Gurudev sempre falava que isso é um processo de várias e várias vidas. O Gurudev falava que entre os discípulos, se tinha canista de cárie, já era raro. Real canista de cárie. Então, por aí a gente vê o nível que é Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é muito, muito raro. Krishna mesmo fala, aqui mesmo no Gita, dentre várias e várias pessoas do caminho espiritual, talvez uma seja liberada. Dentre várias e várias, várias pessoas, talvez uma seja devota de Narayana. Entre várias pessoas devotas de Narayana, talvez uma seja realmente pura. E a gente não está nem tentando servir Narayana, é Radha Krishna, que é mais ainda. Por aí a gente pode imaginar a raridade disso. Então é pé no chão, fazer o máximo progresso nessa realidade, paciência, determinação, que chega lá. Vai progredindo, progredindo, e chega lá no caminho real. Porque do outro jeito, ilusório, não progride nada. Tendo uma confusão mental, que a gente vê em outras religiões também, né? Evangélico tem muito disso também. Ah, não precisa praticar nada, vou lá na igreja lá e já estou no céu, estou salvo. Deus me escolheu, né? Fala. A graça. Então, no nosso também, muita gente pensa assim, acabar com essa mentalidade ilusória e pé no chão e seguir e fazer real progresso na coisa. Nas próximas vidas, continua igual Krishna fala, nunca perde. Na próxima, continua e no real caminho, fica seguro, caminho seguro. Real e seguro. Carol, quer falar aí? Prabhu, a minha pergunta é assim, fala-se, né, o senhor falou, tá no Gita, que a gente não perde Bhakti e leva até para o inferno. E o quê? Que a gente não perde Bhakti. Se a pessoa for para o inferno, se ela fez algum crédito relacionado com o serviço devocional, ela não perde aquilo. Então, assim, aí é um exemplo, assim, para entender, ficar claro, pode ser que uma pessoa tenha praticado aquela Bhakti quase pura, como, por exemplo, aquela história do rei que virou servo na outra vida, né? E por atitudes pecaminosas, um dia já foi um grande devoto e por atitudes pecaminosas, vida após vida, está numa situação que nem a minha, por exemplo. A pessoa chegou a praticar a quase puro, você falou? Não, por exemplo, praticar Bhakti, assim, bem desapegado, já num outro nível, no nível que a pessoa já está desapegado do mundo material, dos desejos. Já. Oi? Ela já é liberada e pratica Bhakti, já é liberada e já está no estágio bem bom de Bhakti. Isso. Mesmo essa pessoa pode cair. Assim. Não, mas ela morreu assim? Vamos dizer que ela morreu e teve alguma atitude que não alcançou Goloka Vrindavana, não alcançou mesmo, não se liberou completamente do mundo material. Então não liberou, né? Você falou que tinha liberado, não liberou total. Não liberou, mas assim, era uma pessoa que praticava, por exemplo, uma Bhakti mesmo, que teve, que nem você fala, recebeu a bênção, não, recebeu nossa, fugiu o nome, a iniciação, recebeu a iniciação, aí começou a praticar, e por atitudes pecaminosas não alcançou, não foi liberado totalmente, e aí
acabou caindo se a atitude pecaminosa foi antes, se foi recorrente, se ela fez e purificou, se ela fez e arrependeu, se ela fez, fingiu que não fez, depende. Tudo depende. Depende. Se for uma coisa planejada, depende da posição social que ela tinha, se ela falava uma coisa para os outros e escondido fazia outra. Não é simples assim, cada caso é um caso. Mas pode existir essa situação de ter sido uma pessoa quase chegou lá e aí, por alguma atitude pecaminosa, acabou caindo numa encarnação assim, no Brasil, um Shudra. Pode ser. Então, é só para me situar e perceber como é difícil. Narada Maharaj, ele nasceu veado, ele não fez atividade pecaminosa, mas em vez de ele continuar adorando Vishnu, ele se apegou ao cervo, ao animal. Na próxima vida ele nasceu animal, por exemplo. Ele parou de dar ênfase, parou com a adoração a Vishnu e se apegou ao pequeno animal lá que ele viu separado da mãe, sofrendo, ele se apegou. Nasceu aquele mesmo animal, ele nasceu naquele corpo na vida seguinte, ele estava no estágio bem lá na frente, antes de Prema, só bravo. Quer ler, né? É só saber, não, eu comecei, eu voltei, mas aí, tipo, para cair é muito fácil também, né? Para cair da posição da sua ligação, rendição a Krishna também é muito fácil perder, né? A alma é pequena e a energia ilusória é muito grande, por isso que a gente tem que tentar ao máximo ficar firme, independente da condição externa. Independente da condição externa. Ele podia ter... ele pode ter animal, por exemplo, mas não pode perder o foco, né? Esse que é o negócio. Ele perdeu totalmente o foco. Ou seja, ele parou de adorar a Vishnu. Isso pode acontecer. Por isso que ele não deve ficar independente das condições externas, deve ter na mente. Aconteça o que acontecer, sempre saber o importante da vida e continuar ali tentando progredir. Isso que é importante. Não é fácil, muitas vezes. Às vezes pode pensar em largar, achar que está difícil, mas se ela refletir bem, ela vai ver que sem aquilo piora tudo. A vida é desperdiçada, a vida espiritual é desperdiçada, até a mente material piora. Ela trabalhar fazer as coisas no mundo material vai piorar, porque a mente vai estar pior, então tudo vai piorar. Você vai chegar nessa conclusão e manter a determinação, aí fica naquilo. Não aconteça o que acontecer, tentar manter isso, né? Mas pode acontecer de largar e aí ela não vai perder, né? O que ela fez, ela não vai perder também. Mas a ideia é progredir o máximo nessa vida, né? Até o final. Que é aquilo. Já é muito longo o processo. Se não perseverar nessa vida o máximo até o final, fica muito mais longo ainda. Significa mais sofrimento aqui, entendeu? Mais nascimento e sofrimento na Terra. Esse aqui é o negócio. Então, não tem outro jeito, né? Não sei se você queria falar era uma coisa, mas acabou em outra, eu acho, né? Não, eu acho que você respondeu exatamente. Eu acho que eu consegui perguntar o que eu queria mesmo saber. Tipo assim, será que eu, por exemplo, no caso, foi... A verdade mesmo foi assim, será que eu já fui um devoto, uma devota, muito melhor do que eu... Não que eu seja, né? Mas já estive num nível
dos níveis avançados, e hoje eu estou nessa situação, com essa fagulha de Bhakti, assim, que pelo menos eu tenho fé, eu tenho, para mim, eu não consigo, eu não acredito que algo seja melhor do que isso. Pois é, só manter e tentar ao máximo, até quando a morte nos abraçar, né? E já não vai durar muito, né? A gente já tá aqui, já que a maioria aqui já passou da metade, se bem que você é mais... Ah, não, aí tem mais... Sei, aí tem as mais novas. Mais novas, sim, né? Já estão quase os 40 também, né? Em 2026 é 40. Os novos daqui já tá entre 30 e 40. Os mais velhos já tá entre 50. Então, mais ou menos ele já tá na segunda metade. Então, é pegar essa segunda etapa aí que já tá sendo queimada e tentar entender e refletir o máximo, né? Se puder, né? 38. 9,36. Vamos ler mais esse. Começou. Nahi Gyanena Sadrisham Pavitram Vidyate Tat Swayam Yoga Samsiddha Kalinatmani Vindati. Neste mundo, não há nada tão sublime e puro como o conhecimento transcendental. Este conhecimento é o fruto maduro de todo o misticismo. E aquele que se familiarizou com a prática do serviço devocional, desfruta deste conhecimento dentro de si no devido tempo. Significado. Quando falamos de conhecimento transcendental, tomamos como ponto de referência a compreensão espiritual. Sendo assim, não há nada tão sublime e puro como o conhecimento transcendental. A ignorância é a causa de nosso cativeiro, e o conhecimento é a causa de nossa liberação. Este conhecimento é o fruto maduro do serviço devocional, e quando está em conhecimento transcendental, a pessoa não precisa procurar paz em outro lugar, pois goza de paz dentro de si mesma. Em outras palavras, este conhecimento e esta paz culminam na consciência de Krishna. Esta é a palavra final do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Nada mais sublime que conhecimento transcendental, você vê. Não significa conhecimento transcendental, ou seja, transcende, espiritual, real da coisa. Esse conhecimento é o fruto maduro de todo misticismo. Prática de serviço devocional desfruta desse conhecimento dentro de si mesmo. Desfruta desse conhecimento dentro de si mesmo, ou seja, isso dá deleite para a alma. Então, por aqui a gente vê que não é teórico igual que a gente tem. A gente tem conhecimento teórico hoje, mais, ou todo, ou quase todo. Mas não é isso que está falando. Ó. Conhecimento é aquele que desfruta dentro dele mesmo. Isso é conhecimento transcendental. Não é simplesmente conhecimento. Se alguém alcança isso, não precisa procurar paz em nenhum outro lugar, pois achou paz dentro de si mesmo. Quanto mais a gente vai progredindo, mais paz vai vir interiormente. Menos perturbação vem. Isso, na prática, a gente pode ver se está progredindo ou não também por isso. Quanto mais pacífico interiormente a gente está ficando. E como a mente e o coração estão ficando mais calmo e menos perturbado, sinal que está indo no caminho certo, mais pacífico. Se tiver ao contrário, igual acontece com muita gente fervorosa, né? No Brasil, o exemplo que a gente tem é isso, então tem que falar direto, né? Evangélico, por exemplo, fervoroso. Vê que muitas vezes estão perturbados. E fica o caminho tá esquisito.
Tá diferente do que deveria ficar, né? Prática real, o coração fica mais tranquilo, pacífico, mais tolerante, mais humilde. Isso é o que falou aqui. Aí. Ele desfruta de paz dentro de si mesmo. Esse conhecimento e paz culmina na consciência de Cristo. Essa é a última palavra do Bhagavad Gita. São Prabhupada no comentário fala: quando nós falamos de conhecimento transcendental, nós falamos em termos de compreensão espiritual, não de intelectual ou teórica, igual geralmente a gente tem. O Gita, quando fala, é de entendimento espiritual. Então, a gente lê para entender, a gente usa o intelecto para engajar a mente e também para saber como praticar. E através dessa prática, isso pode vir no real sentido, que é conhecimento transcendental. Aí sim, a gente pode adquirir isso. Acho que é a ideia. E aí a paz pode vir cada vez mais, e Bhakti pode vir até chegar no amor por Deus um dia. Seja esse dia qual for, o que importa é entrar no processo real, né? Não ilusório ou imitacionista, e saber da realidade um dia, de acordo com nossa qualificação e da vontade de Deus, isso vier. É isso, se alguém tiver alguma coisa aí de cantar. Dúvida aí, ninguém? Vamos lá. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gurudev, 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 Gurudev. Jaya Guru. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Madhav Tithi Jai Ekadasi, Madhav Tithi Jai Ekadasi. Jaya Madhati, Jaya Jaya Madhati, Jaya Ekadasi. Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Nitai Gora. Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Jai Shri Guru Gauranga Navika Giridhar Shri Radha Vinod Vihari Shri Radha Nayana Nath Shri Radha Govind Ki Jai. Jai. Padma Vishtar Shri Shri Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Jai. Jai. Vishnupada Shri Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai. Bhagavad Ki Jai. Sadhu Goswami Jai. Prabhu Ki Jai. Jai. Katmakshi Gaur Hari Ki Jai. Shnabad Jai. Ki Jai. Shri Vrindavan Jai. Ki Jai. Shrimad Bhagavad Gita Ki Jai. Shri Arjuna Jai. Shri Bhagavan Shri Krishna Jai. Ki Jai. Jai. Navadvip Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Bhagavan Jai. Dev Ki Jai. Tatpatyanar Prad Maharaj Ki Jai. Namacharya Jai. Haridas Thakur Ki Jai. Madhav Jai. Ki Harivasati Ekadashi Vrat Ki Jai. Jai. Nityananda Ram Ki Jai. Jai. Gauss Devotionals Ki Jai. Shri Hari Jai. Ram Sankirtana Ki Jai. Jai. Shri Gaur Premanande Hari Hari Bol. Haribo. Haribo. Obrigada, Prabhu. Boa noite, pessoal. Hare Krishna.